Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, nós celebramos em comunhão com toda a Igreja a memória de Santa Teresa d'Ávila. Então fica o convite para você também acompanhar o Inspira Santo de hoje. É só colocar lá no YouTube, Inspira Santo 15/10, ou 15 de outubro, que vai aparecer lá o Inspira Santo para você fazer a meditação a partir da vida de Santa Teresa d'Ávila que nós celebramos hoje. Aqui nós vamos nos voltar para o Evangelho do dia, que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, o fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Meus irmãos, esse trecho do Evangelho que nós acompanhamos hoje, de São Lucas, ele apresenta para a gente uma série de ensinamentos assim, muito práticos. Vamos pegar alguns deles. Por exemplo, Jesus foi convidado por um fariseu a jantar na casa desse fariseu. E isso já nos leva a meditar. O fariseu, a essa altura aqui do Evangelho, os discípulos de Jesus já percebiam que os fariseus, eles eram pessoas muitas vezes hipócritas, muitas vezes rigoristas, legalistas, ficam cobrando muito dos outros quando exigem pouco de si mesmos. Mas, mesmo sendo convidado para jantar na casa de um fariseu, Jesus vai. Será que a gente teria esse mesmo desprendimento? Porque às vezes a gente pode ou julgar os outros ou ficar com muito medo de ser julgado, porque fomos comer na casa ou visitar a casa de alguém que não é bem visto pelo nosso grupo, pelos nossos. Jesus, ele quer salvar a alma. Ele quer fazer aquilo por amor à pessoa, para salvar a pessoa. Então é claro que ele vai. Obviamente, a gente tem que ter o bom senso e a prudência. Se a gente vai para um determinado ambiente que vai colocar em risco a nossa maturidade, o nosso equilíbrio, é claro que a gente tem que ter a sabedoria de dizer, olha, para esse lugar eu não vou, mas não vou porque eu não vou conseguir. Provavelmente eu vou cair se eu for lá. Pelas coisas que eu vou ver, pelas coisas que vão conversar comigo, é uma prudência. Agora, se tem aquele ambiente que vai ter aquela pessoa, aquelas pessoas que não são bem vistas e tudo mais, e eu percebo que eu tenho uma maturidade e estrutura para ir lá por amor àquelas pessoas, exatamente para gerar a salvação, é imitar o Cristo, é ir. A gente precisa ter essa sabedoria. Será que a gente tem se barrado de evangelizar por conta disso? Não vou evangelizar nesse lugar ou essa pessoa, porque o que é que vão pensar de mim? A preocupação de Jesus é a salvação daquela pessoa. Qual é a nossa prioridade na evangelização? É o medo do que os outros falam ou é a salvação daquela pessoa? Que a gente medite sobre isso. Outro ponto. Esse mesmo fariseu ele ficou muito impressionado porque viu que Jesus não lavou as mãos antes da refeição, o que era uma coisa considerada impura para os fariseus. E Jesus aproveita aquela ocasião para deixar claro que o que gera a impureza, que prejudica a nossa salvação, não é aquilo que é só aparência, não é aquilo que está só no exterior, mas é aquilo que vem de dentro, no interior. Não adianta nada lavar as mãos e não ser atento aos outros. Não adianta nada cumprir os rituais externos corretamente e não viver a prática da palavra de Deus no dia a dia. A gente precisa ficar atento para não virar fariseu ou não ter atitudes farisaicas. Ou seja, vou dar até exemplos de coisas mais próximas da nossa realidade. Olha, eu estou aqui com um terço todo dia,
eu vou para a missa todo dia, que são coisas maravilhosas, a gente sempre tem que buscar isso, todos nós, né? Nós que somos do Lume, somos convidados a encontrar no texto, na missa, fontes insubstituíveis de espiritualidade, de encontro com Deus, de santificação, e por aí vai. Porém, o problema é quando a pessoa transforma essas coisas que são santas em meros rituais externos, que não geram mudança de vida. A pessoa cumpre todos os rituais, tudo direitinho, externamente, mas ela não sabe lidar com os outros. É sempre com a cara feia, não consegue ser sensível ao outro, o outro está passando necessidade do lado dela e ela não consegue ver. Não, mas eu cumpro todos os rituais, mas eu fiz a novena. Mas você não consegue viver o Evangelho. A gente reza, a gente comunga para nos configurarmos ao Cristo. Será que a gente está se configurando ao Cristo? Nas nossas atitudes, na nossa compaixão diante dos outros? Será que o Evangelho tem sido vivido na sua essência? Ou será que a gente tem transformado coisas santas em meros rituais? Vou para a missa por ir, porque eu tenho que cumprir a regra. Eu tenho que fazer certinho. Rezo o terço por rezar, porque eu tenho que fazer tudo certo. Mas na hora de rezar o terço, na hora de ir para a missa, será que eu estou permitindo que aquela prática de piedade modifique o meu coração? Para aí depois eu ir percebendo os frutos de como eu vou me assemelhando ao Cristo no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as outras pessoas, no meu serviço, na minha conversão diária. Será que está havendo conversão? Ou será que eu estou caindo na tentação de transformar as coisas santas em meros rituais exteriores? Jesus deixa claro, os meros rituais exteriores, no caso dos fariseus, lavar as mãos, no nosso caso, coisas até mais preciosas, mas que podem ser reduzidas somente a rituais, se a gente não vai para elas com o coração aberto e disposto a mudar, a viver o Evangelho, a permitir que aquelas coisas santas, aquelas realidades santas, realmente gerem frutos de ressurreição na nossa vida. E é interessante que o remédio que Jesus apresenta para o fariseu é a esmola, no final do Evangelho. Jesus diz, antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ou seja, qual é a cura para o ritualismo? Qual é a cura para essa pessoa que está presa a rituais externos e não passa disso? É que ela viva a esmola, ou seja, que ela vá ao encontro do outro e dê algo que lhe pertence ao outro. Como caminho, Jesus diz, de purificação. Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Esse sair de si, ir ao encontro do outro, dar daquilo que tenho para o outro, sendo sensível ao outro, ajudando efetivamente o outro, uma caridade operante. Esse é o grande remédio que Jesus apresenta para o farisaísmo, para a prisão nos rituais externos, mas sem mudança prática na vida, sem conversão efetiva. Que a gente guarde isso aqui do nosso coração e medite hoje na nossa oração, para que a gente possa encarnar o Evangelho de hoje. E uma última coisa, que eu acho que para nós que somos do Lume é muito preciosa, como nós podemos ser realmente instrumentos de Deus anunciando o ser feliz. Porque o ser feliz é exatamente esse remédio aqui. Da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Quantas pessoas vão quebrando o coração, tendo o coração mais pobre, mais livre, exatamente por meio do ser feliz. Compartilhando seus bens, ou sendo voluntário nos projetos. É uma forma de fugir do farisaísmo, fugir da vida sem sabor. A vida ganha um novo sentido exatamente no sair de si. Que a gente entenda a preciosidade desse tesouro precioso que é o anúncio do ser feliz, a evangelização do ser feliz, como um remédio contra tantas doenças que podem entrar no coração humano no nosso tempo. Que a gente guarde tudo isso no coração, porque esse remédio, ele quebra toda essa exterioridade vazia. O que eu tenho, o que eu possuo, os aplausos, os reconhecimentos vãos, tudo isso é quebrado pela caridade operante. Que a gente guarde isso no coração
e possa encarnar o Evangelho de hoje pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila e com a ajuda sempre insubstituível de Nossa Senhora Pietá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.